Hey Sunflowers, loving you so. Eu estou aqui com o Dr. Silvio Simeone, maravilhoso, nesse laboratório chiquérrimo, que nós vamos falar tudo sobre beleza, sobre história de vida, profissional, financeiro, harmonização facial, lente de contato, sucesso, tudo que vocês precisam saber, vocês mulheres, homens e todo mundo, enfim. É um prazer tê-lo aqui, além de parceiro, amigo, profissional, é uma pessoa incrível que está do meu lado. E o que me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui na clínica, eu sempre falo isso pra ele, foi o atendimento que todo mundo tem aqui, não só dele, mas a competência, como todo mundo te trata desde quando você chega aqui, desde quando te ligam para confirmar uma consulta, enfim. Então isso fez com que eu fidelizasse a minha presença aqui, né, de estética, enfim. E agora, com muito orgulho, eu sou representante, né, dessa clínica de estética odontológica. Eu sou Relações Públicas, então é com muito orgulho que eu vos apresento o Dr. Silvio Simeone. Silvio, conta um pouquinho pra gente como começou a clínica, né? Porque a clínica, gente, veio com um tio dele há muitos anos atrás. Então conta um pouquinho da história, dessa experiência para os nossos Sunflowers. Vamos lá, é um prazer enorme estar no seu canal, claro. Até por toda essa história que a gente tem. A clínica começou em 1945 com o meu avô. Então vieram É verdade, eu falei com o tio, não foi com o avô, gente, 1945. E daí vieram os meus tios e depois eu e minha irmã. Quando eu entrei na clínica Simeone, eu já achava um espetáculo, achava tudo muito bonito, tudo muito funcional, mas eu achava que faltava algo mais. Então a gente deixou de ter aquele espírito de consultório odontológico e passou a ter uma cara de clínica, com foco empresarial. Treinamento de equipe, investimento em marketing, investimento em atendimento, contratação de pessoas. As pessoas, na verdade, como você, acham que a gente cresceu rápido, mas na verdade nós crescemos, já vínhamos crescendo, investindo muito, armamos toda uma estrutura sólida e depois agora a gente está, digamos, colhendo frutos de todas essas estruturas. Eu costumo dizer que é muito melhor você investir em alguém do que às vezes um bem material. Porque aquela pessoa vai te trazer outra e aquilo vai virando uma bola de neve. Quando você menos vê, tem um monte de pessoas ao seu lado, te apoiando, lutando junto por uma mesma causa e isso acaba transbordando e não tem limite. Mas me fala, como a gente está aqui no laboratório, é um grande diferencial de vocês, porque tudo é feito aqui, as lentes de contatos odontológicas, eu não tenho, né, mãe? Mas assim, é um grande diferencial. Fala um pouquinho das lentes de contato que tá super na moda, né? Todo mundo quer, chega assim com o sorriso do famoso e fala, quero ficar com um sorriso igual esse. Acontece isso muito? Com certeza, acontece muito. Eu quero esse sorriso, me mostra um monte de foto. Vamos lá, sobre o laboratório. Nós sempre tivemos laboratório de prótese também, mas era um laboratório menor, bem menor e focado especialmente para clínica. Quando eu entrei também eu achava isso assim muito bom, mas eu queria mais. Então daí tive um parceiro muito forte que é o Flávio, que hoje comanda toda essa parte. Então daí nós construímos um laboratório que conseguisse atender a demanda da clínica Simeone, mas também outras clínicas. E aí a gente criou esse laboratório que é hoje tipo o que tem de mais moderno, o que tem de mais tecnologia a gente conseguiu colocar aqui. Outra grande vantagem na questão de qualidade que eu falo por exemplo, se dá qualquer probleminha lá embaixo, o ceramista ele já consegue descer na clínica e resolver o problema na hora. Então isso também ajuda bastante. Então isso que faz toda a diferença, porque não adianta você só crescer, profissionalizar, modernizar, estudar e não ter esse atendimento com pessoas, porque aqui a gente está falando de pessoas, né? Com certeza. E eu acho que isso é o grande diferencial da clínica Simeone. Eu falo muito para todas as pessoas que eu me relaciono, você tem que investir na pessoa, você tem que destinar o seu tempo para ela, você tem que acreditar nela. Eu costumo dizer, você regue todas as flores, as boas vão brotar. E agora vamos falar um pouquinho sobre harmonização facial, que é o assunto que eu adoro, que eu vim pra cá pra isso, inclusive. E hoje em dia tá sendo procurado não só por mulheres, né? Que eu vejo muito na mídia aí que homens estão querendo. O que é uma harmonização facial, pra quem não conhece? Então, a harmonização facial, você vai deixar a face do paciente em harmonia. O paciente ele tem o queixinho muito pequenininho, você vai arrumar, vai deixar no tamanho correto. Ele tem um pouquinho da maçã do rosto mais caidinha, você também vai deixar certinho. Tá, mas isso é feito como? Vai arrumar como?
Quando eu falo assim, popularmente dizendo normal, o que você vai fazer? A gente utiliza principalmente ácido hialurônico, que é um preenchedor, mas você pode usar também botox, você pode usar fios de sustentação. Então a harmonização é tudo que vai deixar o rosto em harmonia. Uma lente de contato é uma harmonização. Então engloba, por exemplo, preenchimento de lábio. O paciente tem um lábio pequenininho, você consegue deixar um lábio maior, mais marcado, mais certinho. É isso, esse preenchimento labial eu desconheço. Vamos lá. Nariz, tem muitas pessoas que se incomodam, mas ele não está sujeito a fazer uma cirurgia plástica. Então ele faz a harmonização facial no nariz. Desculpa te interromper, mas sabe o que eu acho fantástico desse procedimento? Que é uma coisa assim, porque nós estamos em constante evolução, em mudança, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra, e isso é uma coisa que não é pra sempre, né, doutor? Sim. Porque assim, isso vai, o corpo absorve, então você coloca, vamos supor, um ácido hialurônico na boca, por exemplo, que você quer uma boca um pouquinho maior e tal, com mais desenhadinha, daqui, sei lá, 8 meses, um ano, vai depender do organismo, o organismo vai absorver isso e já saiu. Um botox, a mesma coisa. Então não é como uma cirurgia plástica, além de ser muito invasiva, que tudo bem também, quem quiser fazer, ok, não tô aqui pra julgar ninguém, mas é uma coisa que talvez pode ser de momento, eu tô afim, sei lá, de ficar um pouco com a sobrancelha um pouquinho mais arqueada, ou né, e isso é uma coisa que, e assim, é indolor também, né? Com certeza, essa questão da harmonização facial e cirurgia plástica, eu costumo dizer muito assim, existe a indicação correta. Tem paciente que tem indicação de harmonização facial e tem paciente que tem indicação de cirurgia plástica. Então a harmonização facial não vai resolver tudo, mas a grande maioria das coisas ela consegue resolver sim com excelência. Então eu costumo dizer muito que é indicação, está indicado, ótimo. Questão de indolor, geralmente é tudo feito com anestesia. A dorzinha da anestesia, infelizmente, não tem como evitar, o paciente sente. A gente usa algumas técnicas anestésicas para doer um pouco menos, mas um pouquinho sente, tá? Outro ponto muito importante da harmonização facial é a questão da reversão. O paciente fez um preenchimento de lábio e não gostou, achei feio, mesmo que o trabalho seja lindo, mas ele não se identificou, ele não quer aquele lábio, ele quer voltar ao lavadinho. Você consegue reverter o procedimento. Então você entra com uma enzima e ela vai degradando o ácido hialurônico e aí você reverte. A gente pode contar uma experiência? Eu preciso contar uma experiência. Eu sou mega encanada com meu nariz, né? Eu já fiz meu nariz umas 2 vezes, plástica, inclusive. E eu, assim, mega encanada não, hoje menos e tal, mas eu tive essa experiência. E quando eu conheci ele, eu vim por isso, também por isso, porque lembra que eu tinha colocado, eu fui num outro médico e ele tuchou ali ácido hialurônico no meu nariz. E pra dar uma consertada. Gente, vocês não sabem o que... Eu vou ver se eu devo ter uma foto aqui no Instagram, eu vou pedir pro Jonatas colocar uma foto de como ficou. Ficou um trem, um negócio aqui, absurdamente horroroso, assim, não sei, ficou horrível, maior, e eu cheguei aqui e falei, doutor, pelo amor de Deus, ele falou, não, calma, fica tranquila, isso aqui tem como tirar, e a gente fez algumas inserções, né, daquele líquido lá, não sei como chama. Aplicação de hialuronidase, que é a enzima que vai degradar o ácido hialurônico. E aí ele aplicava e fazia assim uma massaginha e foi dissolvendo aquilo, eu falei, gente do céu, eu falei, ai meu Deus, não largo nunca mais. Mas você entende que tem tudo, então é reversível. É por isso que tem que, gente, pelo amor de Deus, procure um bom profissional, procure alguém que vai te auxiliar. E não vai só pelo preço, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa de assim, lá é baratinho. E tô dizendo que assim, reveja isso. E o que eu gosto também do Dr. Silvio, que ele é muito cauteloso, assim. Até demais, viu, mulheres? Até demais. Se vocês vierem aqui, dá uma... Não, pode ir, vai. Porque tudo que você pede pra ele fala, calma, vamos colocar um pouquinho só, que daí se você gostar a gente pode colocar um pouquinho mais, porque vai que você não se adequa, vai que você vai mudar muito e você fica... Isso eu acho muito legal, porque pra gente, né, mulher, às vezes, eu mesmo me jogo, vou lá e falo, não, vai aí. Mas isso é muito legal, porque ele é ponderado, ele faz as coisas com... É muito sensato, assim. Até as pessoas que eu indico, minhas amigas, minha família, minha mãe, todo mundo, meu irmão, enfim, tem todo mundo aqui, e fala isso, fala assim, Ari, ele é mesmo bem cauteloso, né? Eu falei, então, vai e se joga, porque senão ele não vai colocar tudo que você quer. Então, mas isso eu acho importante, porque assim, saber o limite do paciente, né? Porque às vezes nós não entende, né? Tecnicamente, o que deve colocar, o que não deve. Às vezes a gente fala, não, coloca X aí. A gente sabe o que tá falando, gente. Então tá aqui o profissional pra falar, olha, calma, se a gente colocar mais do que isso vai ser prejudicial à saúde, ou não vai ficar legal, vai ficar artificial. É isso que você quer? Eu acho que não. Então, daí a gente fala, não, é mesmo, doutor, vai aí. Quando eu comecei, lá no início de 2014, eu tinha essa visão. Então eu saí querendo fazer harmonização facial, aquela coisa, fazer harmonização facial em todo mundo. E eu comecei a fazer um monte de procedimento de uma vez só. O que acontece? Muitas vezes você fez o procedimento, ficou lindo o procedimento, mas o paciente não se identifica com aquele novo rosto. Então, às vezes, você fazia um procedimento lindo, mas o paciente não gostava muito.
E principalmente o paciente que vem a primeira vez, ele nunca fez harmonização facial, ele vai começar, tem que ser devagar, sabe? Porque ele precisa se adaptar a essa nova cara, esse novo estilo, essa nova referência. Então você faz uma coisa menor, foca, gostou, gostei, doutor, tá legal, então vamos fazer outro, ótimo. E daí você vai aos pouquinhos fazendo a transformação. Acho que toda transformação que é muito rápida pode ser excelente, mas também pode gerar coisas que o paciente não gosta. Então eu acho que essa cautela é importante. Eu acho muito legal também, porque isso, essa mudança, né, geralmente, vou falar por mim, tá? Pode ser que com vocês não role isso. Mas geralmente está linkado a alguma coisa que a gente está vivendo internamente, né? Porque geralmente quando a gente quer uma mudança, principalmente mulher, né? A gente muda o cabelo, a gente muda, sei lá, alguma coisa, porque alguma coisa internamente está ali mudando, né? Então o que ele falou faz total sentido, porque se você quer mudar, e você quer mudar tão bruscamente, depois você não vai se reconhecer. Então é melhor ter alguém que puxa o freio, fala calma, vai ficar legal, mas depois você pode voltar daqui, sei lá, 15 dias, daqui um mês a gente coloca um pouquinho mais, a gente dá uma mudada. Então vocês entenderam, gente, o tipo de profissional que ele é? Então eu fico super mega blaster, feliz e orgulhosa de estar aqui. Agora vocês que me acompanham, estão me acompanhando aqui no Instagram, no Facebook, enfim, como eu sou a representante de relações públicas dessa clínica, vocês vão ter várias coisas muito legais. Depois vocês falam comigo em off, que ele não pode saber, senão ele vai dar uma puxada. Brincadeira. Mas deixa aqui suas questões, suas dúvidas, né, doutor? Se tiver alguma questão em particular, alguma pergunta pra ele, pode perguntar que ele vai responder tudo. Faço questão de responder todas. E muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigado, eu. E até o próximo vídeo, Sunflowers. Beijo.